Olá pessoal, beleza? Hoje nós vamos trabalhar a temática continente americano e continente africano, a exploração dos subdesenvolvidos. Então, continente americano e o continente africano. Bom, essa imagem, o que ela me traduz? O que ela me lembra? O que ela me informa? Eu estou vendo aqui continente americano, continente africano, aqui faltando alguma coisa. O que? Os recursos naturais do continente africano, que foram para os países europeus ricos e também, mais para frente, os Estados Unidos se torna uma potência e também acaba explorando tanto o continente americano como o africano e outros lugares do mundo também. Bom, o que eu posso falar aqui? Alguns conceitos, né? Várias são as teorias que explicam as questões relacionadas ao subdesenvolvimento nas economias africanas e dos países da América Latina. Dá uma olhada só nisso aqui, gente. Ambas destacam a existência de uma colônia ou potência dominadora cujos lucros ou dividendos serviram apenas para alimentar ou beneficiar as mesmas. As exportações de capitais e de produtos manufaturados proporcionaram um aumento da lucratividade, consequentemente, um aumento de riquezas desses países industrializados. Isto porque, nas colônias, os impostos cobrados eram altos. Então, aqui está um dos conceitos que a gente pode pegar sobre essa questão do subdesenvolvimento. Desde as primeiras sociedades humanas, sempre apareceu essa questão da desigualdade, já no Antigo Egito, na Índia e até a Revolução Francesa. Aqui o que a gente repara? Aqui nós reparamos o seguinte, que a colônia, ela manda os seus recursos para a metrópole e a metrópole manufatura os recursos e vende para a colônia de novo. Né? A expansão da exploração no mundo capitalista. Bom, aí o que acontece? Os europeus vão bolar um sistema chamado de feitorias. O que são as feitorias? São interpostos comerciais. E aí vai surgir o tal do pacto colonial. Né? As feitorias vão fornecer a matéria-prima, o que o pessoal da Europa precisa, e vão acabar, inclusive, comprando de volta esse material. Bom, essas imagens aqui, gente, retratam uma exploração, né? Quando a gente falou de feitorias, esse capitalismo comercial, o que ele fez? Houve um custo para isso. Então a gente vai notar aqui, ó, o massacre das populações indígenas das Américas e a escravidão do negro africano. Aqui os índios, os nativos americanos, onde eles foram enganados, também se aliaram aos aqui portugueses, horas com os espanhóis, horas com os holandeses, para poder se defender, foram explorados. E no continente africano, mais depois do advento da civilização islâmica, dos muçulmanos, é que começa a escravidão do povo africano mais intensamente. Bom, nos Estados Unidos tem uma questão um pouco diferenciada. Nos Estados Unidos, eles fizeram o Homestead Act, que é a lei do povoamento, onde eles legalizaram que eles precisavam ampliar suas terras, suas posses. E aí o que eles fizeram? Através do decreto do Destino Manifesto, eles tinham podiam legalmente explorar aquelas regiões. Quem estava lá? O nativo americano, os índios. O que eles faziam? Eles dizimaram os índios com o intuito de estar ampliando os domínios, estar ocupando. Porque, segundo o Destino Manifesto, essa doutrina afirmava que o povo dos Estados Unidos foi escolhido por Deus para dominar aquele povo, aquela terra. E também, do outro lado de lá, eu tenho já os índios, né, os nativos de lá, em 1628, a historiografia, perdão, 1622, quando os nativos lá, eles mataram todo mundo de um forte, cerca de 347 pessoas. Bom, os nativos no mundo hoje, né, aqui na América Latina, a porcentagem que eu pego, por exemplo, veja o Brasil, 0,5% da população brasileira ainda é nativa, então cerca de 900 mil nativos nós temos. A maioria não está entre nós, né, está nas aldeias, mas muitos também estão conosco. Eu achei interessante quando estava vendo isso, por exemplo, a questão da Nicarágua, 10% da população, apesar de são poucos aqui, mas nós chegamos a ter 17 milhões ainda no México, Venezuela 725 mil, e Bolívia também achei interessante, ó, 6 milhões e pouco
né, uma grande proporção, 62% da população boliviana ainda é de nativos, de índios, né? Isso é interessante isso. E aqui, infelizmente, a questão do tráfico dos escravos, oriundos da África que vieram para cá. Alguns historiadores vão dizer que são cerca de 3 a 4 milhões. Caio Prado vai dizer que são de 5 milhões a 8 milhões. E o Calógia vai dizer que são de 12 a 15 milhões que foram traficados, que foram tidos como mercadoria. Bom, foi instalado o sistema de plantation. O que é o sistema de plantation? É você ter latifúndio, grandes seções de terras, voltado para a exportação, tendo só um tipo de agricultura e usando a mão de obra escrava. No caso do Brasil, foi a cana-de-açúcar. No caso dos Estados Unidos, foi o algodão, no sul. E aí o que acontece? Exploração de metais e pedras preciosas para transferência para as metrópoles e também a ausência de autonomia política e administrativa. Aí são a questão de como funcionava essa exploração. Um pouco mais, né? Depois da Revolução Industrial, eu vou ter um neocolonialismo surgindo. Nós vimos isso no começo dos nossos slides, lá quando eu falava sobre a questão da colonização. Eu, mais para frente, vou ter a partilha da África. Quem é que autorizou o povo europeu a ir para o continente africano e dizer, não, essa terra é nossa? E quem estava lá? Nem sabiam o que estava acontecendo. Então, o que acontece? Em 1884, as potências colonialistas europeias reuniram-se na Conferência de Berlim para regulamentar a partilha da África entre eles. Em outras decisões, destacaram-se. Olha só que interessante. Toda nova ocupação e conquista feita no continente por uma dessas potências seria considerada efetiva e reconhecida pelas demais, como se fosse da terra. O país conquistador teria de instalar em sua posse uma autoridade e os demais países deveriam respeitar os direitos adquiridos por eles. Absurdo, né, gente? Eu vou lá e tomo o que não é meu. Mostrando um pouco como é que era o continente africano antes da conquista europeia e depois como ficou dividido pelos países europeus. Aí eu tenho, vai passar a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aí o mundo começa com essa questão das liberdades, aí vai começar a descolonização da África, ok? O pessoal vai saindo da África. Aí deixaram de boa a África? Vamos ver. Não. A independência formal das colônias europeias na África não as livrou da dominação colonialista. Mesmo não pertencendo mais às potências europeias, os países surgidos continuaram dependentes economicamente e financeiramente dos países europeus. Vamos ver por quê. Ainda assim, a herança do período de dominação colonial europeia, olha o que ela trouxe para mim, para a maioria dos países africanos. Disseminação de doenças, carência nutricional, falta de assistência por parte dos estados, altos índices de contaminação pelo HIV, isso mais recentemente. Entre os aspectos, eu ainda posso dizer o seguinte, falta de assistência médica adequada, falta de informação, desemprego, pobreza e ainda hábitos culturais que não pertenciam àquele povo e sim aos demais. Um pouco mais, isso trouxe ainda como consequências outros impactos sociais, desorganização e regressão das atividades produtivas. Aquele povo que lá vivia, pessoal, tinha um sistema que era o deles, de subsistência para eles, não tinham acostumados com o modo ocidental, o modo de produção capitalista. Então, o sistema produtivo que estava originalmente cotado para atender a necessidade da população foi reorganizado em função dos interesses metropolitanos. Depois eu vou ter, como sempre, né, o homem é inimigo do próprio homem. Consolidação de uma classe dirigente africana estreitamente aliada com os comerciantes europeus. Os próprios africanos querendo também ganância com os europeus. Então, essa liderança política africana passou a ser exercida pelos grupos que mantinham contatos com comerciantes europeus. Tais grupos assumiram o papel de patrocinadores do desenvolvimento europeu. Também por uma elite corrupta que também tinha naqueles locais. E aí a divisão internacional do trabalho continua a mesma. A África continua mandando os materiais, matéria-prima, e é utilizada a mão de obra que é mais barata lá e seus recursos. Por que? Uma pergunta interessante, eu gostei muito dessa imagem. Por que a África não é desenvolvida economicamente? O autor vai me dar uma das questões foi do colonialismo, do tráfico de humanos,
a divisão geográfica que foi feita entre eles, que não era deles, né? Eles, os europeus que dividiram aqueles países, conflitos internos surgidos, oriundos dessa divisão de terras, dessa divisão dos novos países, e também o apartheid, que era uma legalização de separação entre o africano, que é o que estava no continente, e do europeu que veio depois. Mas, em compensação, eu tenho um renascimento, uma volta do continente africano tentando aí crescer novamente. Nós temos alguns lugares no continente africano, nós vamos ver isso mais detalhes quando a gente for estudar. Aí, economicamente, alguns estão crescendo. Temos a África do Sul como a mesma coisa que o Brasil, em desenvolvimento. Bom, eu acho interessante esse quadro. Diz assim, não existem países pobres, existem países saqueados, explorados, escravizados. Pero no pobres, mas não pobres. Está ali a tradução do lado. Uma das questões que a gente pode pensar, quando a gente fala de país subdesenvolvido, pobre, não, o país é o país. Para nós, essa questão da pobreza e da riqueza tem a ver com o nosso costume ocidental e nos padrões que nós vamos ter de IDH ou ainda de PIB, de Produto Interno Bruto. Mas vem comigo ainda. Explorador por explorador, todos são exploradores. Alguém pode falar para você, mas se os americanos, aqui na América do Sul, nós brasileiros tivéssemos sido descobertos pelos holandeses, pelos ingleses, pelos franceses. De novo, explorador por explorador, todos são exploradores. Não adianta. Você pode pegar na América Central, que tem países lá que foram colonizados por holandeses, por franceses, por ingleses, pobres, miseráveis. As exceções são Estados Unidos e Canadá. Depois Austrália e Nova Zelândia, mas mais recentemente. Mas, por isso que eu disse, explorador por explorador, todos são exploradores. A história seria diferente? Seria. Não sei se seria pior ou melhor. Não dá para dizer. Só pode dizer que seria diferente, sim. Porque iam mudar as variáveis dentro disso. Mas não é matemática. Você muda uma coisa e vai dar certo no final. Guarda o que eu te falei. Nós não temos no mundo, em outros países de colonização europeia, onde está civilizado. Com exceção, civilizado que eu digo, desenvolvido, melhor. Quem são? Estados Unidos e Canadá. Bom, no geral, todos esses continentes que hoje conhecemos como América, África e Oceania foram, olha só pessoal, vem comigo, conquistados para demonstrar poder, explorados para enriquecer e povoados para protegê-los. Eles formaram toda a riqueza das potências europeias. Então, o europeu não foi para lá para proteger, não, ele foi para lá para saquear, para poder pegar, para poder explorar. E, para refletir, né? Qual a origem do subdesenvolvimento? Habitualmente, se afirma que o desenvolvimento econômico se produz em uma sucessão de estágios, porém, basta um moderado conhecimento de história para ver que o subdesenvolvimento não é original nem tradicional e que nem o passado nem o presente dos países subdesenvolvidos se parece em qualquer aspecto relevante. Qualquer aspecto relevante com o passado dos países hoje desenvolvidos. Não tem como fazer uma ligação do porquê. São vários os motivos, são várias as possíveis respostas. Estes nunca estiveram subdesenvolvidos, ainda que possam ter sido não desenvolvidos. A investigação histórica demonstra que o subdesenvolvimento contemporâneo é, em grande medida, o produto histórico das relações econômicas de outros tipos, passadas e atuais, que o país satélite subdesenvolvido manteve e mantém com os países metropolitanos hoje desenvolvidos. Então, é aquela questão que aquele que tem mais recurso, esse vai explorar mais, e aquele que tem menos fica por fora. E, finalmente, a pergunta, a pobreza, subdesenvolvimento presentes na América Latina e África atualmente resulta apenas do fato de os países centrais, ex-metrópoles europeias, dominarem o mercado mundial e ainda explorarem suas colônias? Não, não é apenas isso. Existem fatores internos próprios dos países subdesenvolvidos, como, por exemplo, forças políticas e econômicas poderosas, representadas por grupos ou oligarquias nacionais conservadoras, que impedem mudanças importantes na sociedade e na economia, a redistribuição de renda, da propriedade, incluindo a terra. E no sistema político, muitas vezes corrompido e com falsa democracia e etc. Assim,
As duas situações se completam. Ambas são verdadeiras e explicam o subdesenvolvimento. Pessoal, deixamos a dica para você poder baixar todos os slides e eu espero que você faça as atividades 53 e 54. Valeu!